Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A Lifetime é uma assessoria de investimentos que nasceu em 2011 em São Paulo e hoje já está em 11 cidades pelo Brasil e com grandes planos de expansão, mirando ter 100 bilhões sob custódia até o fim de 2028. Para contar como é a operação da Lifetime hoje e seus planos de crescimento, recebemos Fernando Katsones, CEO da Lifetime. Bem-vindo ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra fazer parte do teu programa aí que está fazendo tanto sucesso. O prazer é todo meu, Fernando. Conta pra gente como surgiu a Lifetime. Você estava lá desde o início. De onde veio essa ideia naquele mercado ainda incipiente de assessorias de investimento? Vamos lá, Patrícia. A história da Lifetime é um pouquinho diferente, tá? Eu não sou oriundo do mercado financeiro, né? Não comecei no mercado financeiro. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Eu comecei muito cedo, aí empreendi e em 2009, 2010 eu comecei a entender o mercado financeiro. Depois de ter vendido a empresa que eu tinha capitaneado nos últimos 10 anos, porque eu tinha uma demanda minha e da família de cuidar dos investimentos. Então, foi nesse momento que eu comecei a entender o mercado financeiro e comecei a ver as possibilidades que tinham. Então, diferentemente, né, do comum, que é um ex-funcionário de banco, um ex-funcionário de gestor, um ex-sócio de gestora, eu, minha carreira sempre foi de empreendedorismo no mercado tradicional. E a entrada no mercado financeiro foi em 2011, depois de uma passagem nos Estados Unidos, onde eu fui estudar e entender o modelo de negócio americano e resolvi vir para o Brasil, copiando um pouco do que eu tinha visto lá, para trazer para os investidores uma solução que eu buscava para mim mesmo. Perfeito. E me diz um pouco como que foi essa expansão aí nos primeiros anos, como é que vocês foram crescendo? Digo sim. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, né, eu percebi que lá já existia um mercado bastante maduro, que tinha um tripé muito interessante que já permeava ou fazia com que esse mercado tivesse migrado muito para o mercado independente, né? O que que era? Primeiro, as plataformas abertas, né? Então, o investidor ele conseguia ver o mercado já de forma independente pela existência já das plataformas abertas. Depois, já se existia muito, né, o discurso da transparência, como é que se paga, como é que é o fee-based, é commission-based, é fee-based, então já tinha muito essa discussão lá. E o terceiro aspecto eram, de fato, as sociedades de financial advisors independentes. Então, quando eu vi nessa minha busca lá por conhecimento, esse tripé, como referência ou como diferencial, eu falei: "Pô, precisamos levar para o Brasil esse modelo". E aí, quando eu vim para cá, inicialmente com a ideia de montar um multifamily office para poder, trazer todos esses conceitos, eu vi a XP iniciando a tal da plataforma aberta, né. Na época a XP ela vendia o shopping center financeiro. Nós vamos construir um shopping center financeiro, etcétera, e foi nesse momento em que nossos caminhos se cruzaram, e aí a Lifetime, ao invés de iniciar com o Multifamily Office, né, que depois veio a ser criado, em 2016 a gente já criou o nosso Multifamily Office, mas a gente começou com assessoria lá, justamente por essa parceria para a XP, que estava iniciando essa disrupção de mercado financeiro que a gente viu nos anos posteriores, né. Então, 2011 a gente começa, eu inicialmente, como cliente, tinha 2 bankers que tentavam, fortemente me captar. No momento que a gente tentou, que eu precisei, né, começar esse negócio, eu falei: "Bom, preciso falar com alguém que entenda desse mercado e também me ajude a começar esse movimento". Então a gente se associou, né, meus 2 primeiros sócios foram o Marcelo e o Guilherme, que eram esses bankers que já estavam atuando no mercado financeiro, e de fato permitiram essa aceleração, mas foi um início, né, um começo com bastante dedicação educacional. Era muita palestra, muita tentativa de explicar que o modelo estava mudando, que existia inovação, como é que se investe no mercado financeiro através de plataformas.
E foram vários anos assim, capitaneando esse processo de expansão através da educação, através da indicação de cliente a cliente. Mas uma base muito importante que eu sempre tive, né, foi a necessidade de levar para os nossos clientes aquilo que a gente comprava. Então, como eu era o cliente número um da Lifetime, a gente sempre teve o direcionamento de que, bom, nós não vamos vender para os nossos clientes aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Então isso foi um mantra, né, que a gente tem até hoje, obviamente começou ao longo dos anos, mas nos permitiu desviar aí de muitas emboscadas que o mercado financeiro oferece. Legal, Fernando. E em 2020 houve um momento muito importante na história de vocês, que vocês saem lá da plataforma XP, que você falou que você começou a assessoria, e fazem uma parceria com o BTG Pactual, que entra como sócio aí na empresa. Pode falar um pouco desse movimento e como que é essa parceria hoje? Claro, claro. Eu vou te contar uma história interessante, né, porque todo o nosso desenvolver de mercado financeiro junto com a XP, dentro daquele conceito educacional, etc., ele sempre foi muito pautado na perspectiva de atender o cliente private, né? Por que o cliente private? Porque eu entendo que você tem basicamente duas formas de crescer nesse mercado. Ou você cresce com um atendimento mais massificado, com uso importante de tecnologia para você dar escala, e aí você consegue atender uma ampla gama de clientes, ou então você precisa personalizar bastante, ter um atendimento muito mais centralizado na relação humana e, obviamente, com um custo maior, você precisa ter o cliente mais sofisticado ou de alta renda ou com uma carteira de investimentos muito maior para que essa conta ela feche, né? Então, a gente decidiu não ir para o varejo e decidiu sim atuar sempre nesse segmento, que é o segmento de alta renda private. Até hoje. Até hoje, Tem um sempre. ticket mínimo, por exemplo? Hoje o nosso ticket mínimo, por exemplo, na assessoria é de R$ 1 milhão e no Family Office de R$ 10 milhões. Então, obviamente isso enquadra também o perfil de cliente a essa necessidade de relacionamento que a gente tem. Bom, no desenvolver da nossa história, a gente foi caminhando sempre para isso por ter optado por não ser uma empresa de varejo. Quando, em 2019, né, a XP ela passa por um processo importante rumo ao que ela fez, o IPO de 2019, né, por ganho de escala, automatização e um atendimento muito mais forte do varejo, a gente começou a se ver um pouco peixe fora d'água nessa história, né. Por quê? Porque o nosso cliente ele precisava de uma especialização melhor, ele precisava de um produto mais sofisticado, ele precisava de um atendimento mais próximo, e a gente começou a ver aí que, não estava prosperando tão bem aquela relação. Foi quando a gente, obviamente, começou a chamar a atenção do mercado e o BTG nos procurou para tentar entender o que era o nosso modelo de mercado. Quando a gente começou a fazer o comparativo e fazer a análise, né, a gente começou a ver, pô, o BTG tem 40 anos aí, tinha na época 37, né, de mercado, sempre focado em investment banking ou private banking, muito bem posicionado nesse mesmo segmento que a gente estava posicionado. Então passou a fazer muito mais sentido em termos de posicionamento de marca, em termos de know-how, expertise e soluções, né, já que ele já tinha a plataforma aberta, essa parceria com o BTG. Então, em 2020, no meio da pandemia, toda aquela confusão, etc., a gente tomou a decisão da mudança, uma decisão super rápida, mas muito calcada nessa filosofia que a gente tem e, de fato, levar a melhor experiência possível para o cliente private. Bom, hoje a gente pode ver que deu certo, né? A gente é 5 vezes maior do que a gente era naquela época, então certamente é uma parceria que fez bastante sentido. E hoje eles são sócios de vocês. Hoje eles são sócios da nossa operação, são sócios investidores, né? Ou seja, todo aquele tripé que eu te falei no começo da conversa de independência, transparência e o que a gente chama de perpetuidade, né? Que é o que nossos sócios cuidando dos clientes, ou seja, não tem aquele turnover de pessoas com os clientes, se mantém justamente porque o BTG entendeu que o nosso modelo de sucesso, de negócio é um modelo de negócio de sucesso. Então, ele precisa embarcar nesse modelo e potencializar esse crescimento. E você falou que cresceu 5 vezes desde então.
conta pra gente qual que é o tamanho da empresa hoje, o que que ela tem, ela foi abrindo outras verticais de negócio, quais são, como é que vocês estão atuando hoje? Vamos lá. A Lifetime ela cresceu bastante nos 5 anos, né, hoje a gente está com 11 escritórios no Brasil, está em 10 estados, né, aqui em São Paulo a gente está em São Paulo e Campinas, está no sul, está no centro-oeste, está no nordeste, está no norte do país, e na capital federal, obviamente. Então a gente teve uma expansão territorial, importante, mas mais do que isso, né, quando a gente se propõe a ter um modelo que atende o cliente de forma completa, né, você acaba tendo que levar para o cliente soluções em diferentes áreas de negócio. Então a gente começou lá com o educacional, com assessoria. Logo na sequência, para poder garantir também aquela transparência, a gente já implementou o Multifamily Office para aqueles clientes maiores que já optavam por um modelo fee-based. Depois, como a grande parte desses nossos clientes tá entre empresários e profissionais liberais, como médicos, advogados, etc., muito bem-sucedidos, a gente também trouxe uma área de corporate e câmbio, então, para atender esses clientes na pessoa física e na pessoa jurídica. Estabeleceu mesas de operação que atendem também diretamente esses clientes, né. Você deve se lembrar lá no começo, 2011, 2012, você tinha as salas de ações dos bancos, né, recuaram, fecharam, tiraram essas salas. Não, a gente optou por manter esse serviço, né. Hoje o nosso cliente ainda que quer operação, ele tem uma mesa à disposição dele. Então a gente foi criando ali um grupo de serviços onde o cliente pode se atender praticamente de forma completa com todos os serviços do mercado financeiro regulado, tá? Então, com isso, a gente consegue oferecer mais valor para o cliente dentre uma plataforma que é completa. Passa por renda fixa, renda variável, câmbio, corporate banking, a mais recente, que é a área de investment banking. Então, assim, a gente quer também potencializar muito a entrada de novos empresários no mercado de capitais, então essa área vem para isso. E o propósito final é atender esse cliente, que é um cliente private, que é um cliente empresário, de forma completa nesse ecossistema. É realmente um ecossistema completo aí que vocês colocaram. E me diz uma coisa, o tamanho da empresa hoje, qual que é? Se juntar a custódia com o tamanho sob gestão também, quanto que vocês teriam hoje? Hoje a gente tem 25 bi, né, sobre custódia e gestão. E isso é parte concentrada no family office, parte concentrada na assessoria. Temos um plano bastante ambicioso, né, que eu acho que tem bastante gente perseguindo, mas para a gente o mais importante não é o tamanho, o mais importante é a qualidade com que a gente vai entregar esses serviços. Obviamente que tamanho é importante, né, hoje a gente tem praticamente 300 profissionais na Lifetime. Tamanho é importante para você poder oferecer soluções com qualidade, né. Eu brinco, um escritório pequeno, dificilmente vai ter um advogado de wealth planning para poder cuidar da sucessão dos seus clientes, né. Obviamente a gente não tem um, tem 3 e ainda assim conta com parceiros externos para poder, ancorar esse tipo de serviço. Mas o tamanho ele te ajuda muito na quantidade, mas a nossa preocupação é a qualidade. Como é que eu vou entregar a melhor qualidade de serviço para o nosso cliente e ter um NPS de 92 e conseguir ser recomendável por grande parte dos nossos clientes. E parte dessa estratégia está nesse ecossistema todo que vocês montaram também. A gente vê que muitas assessorias estão buscando ter esse ecossistema até para diversificar receitas e trazer outras soluções, ter mais o cliente como um todo. Em momentos de mercado mais difíceis como o de agora, muitas assessorias puro sangue, digo assim, só assessoria estão com mais dificuldade. Queria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento dessas outras áreas e se realmente, já se tem uma relevância de receita em outros negócios que não assessoria. Legal. Vou fazer uma provocação. Quando essas assessorias pensam em montar áreas de negócio para melhorar sua receita, elas estão indo olhando só aquilo que é bom para elas e de novo esquecendo do cliente, né. É exatamente isso que a gente, diz que é o nosso grande diferencial.
tá? Que a gente não pode, de fato, olhar para a receita antes de olhar para o cliente. A gente quer olhar para o cliente antes de olhar para a receita. Então, o que que eu entendo? Quando você está disposto a prestar um bom serviço para aquele seu cliente e levar, de fato, uma solução completa, é excelente que você tenha um ecossistema. É maravilhoso, porque o seu cliente ele pode se ancorar em você naquilo que ele precisar. Quando você monta uma área para gerar receita, você está querendo dizer para mim o seguinte: olha, eu estou montando algo aqui para empurrar no meu cliente um determinado produto que talvez ele compre em outro lugar. E isso, para mim, pode ser muito prejudicial, pensando na manutenção e na Mas vida talvez longo prazo. oferecer um serviço que talvez ele fosse buscar em outro lugar e ele poderia ter com você, não é? Também. Sim, esse é o princípio, mas na prática o que acaba acontecendo, né, montei uma área nova, vou apresentar essa área nova para todos os meus clientes. Uhum. Então no final do dia vira uma fonte de receita. Pode ser bom no curto prazo, mas como negócio, eu acho que é bastante prejudicial no longo prazo, porque você esquece de colocar lá os interesses do cliente à frente dos seus. Mas há planos de expansão dessas outras verticais novas que vocês têm colocado? Você falou que investment banking foi a última, né? Isso. Hoje a gente entende que para aquele público que a gente atende de clientes, a gente tem uma estrutura completa para oferecer. Então hoje a gente não tem nenhum plano de área nova, de diferente prestação de serviço. Não. Hoje a gente entende que o nosso ecossistema está bem completo e atende já o cliente de forma total. Então é um momento se já está a casa pronta de expansão, vocês estão buscando crescer? Sem dúvida. O momento agora é de consolidar, né, então, assim, a estrutura está pronta, o foguete está montado, agora, cada vez mais é crescer dentro dessa raia que a gente tem. Vamos continuar com a nossa expansão regional, né, nossos escritórios regionais, eles são basicamente escritórios comerciais, né, toda a infraestrutura, todo, back office, todas as áreas de especialistas, elas estão aqui em São Paulo. Então a gente segue crescendo regionalmente, porque a gente acredita nesse atendimento pessoal, olho no olho, então tem que estar lá no estado, na cidade, na praça do meu cliente, mas com uma estrutura comercial, porque todo o resto vem aqui de São Paulo e a gente acaba de fato atendendo de forma ampla daqui. Esse ano vocês estão com algum plano de expansão, chegar a alguma cidade nova? Esse ano a gente está chegando em Brasília, né, que era uma praça que a gente não estava, e tem mais 2 no radar aí, tá. Uma é Recife, que é uma praça que a gente, há algum tempo namora, né, namora bastante, e a outra praça é Ribeirão Preto. Então são 2 praças aí que a gente está olhando com mais carinho, porque, tem um potencial aí inexplorado e a gente quer estar lá. E você vê valor desse estar em outras localidades, próximo? Há uns anos atrás, lá em 2020, houve esse boom, né, de estar próximo, mas agora parece que as empresas recuaram um pouco, diz: "Ah, online dá para fazer a mesma coisa". Tô vendo que você está um pouco na contramão aí do mercado. Por que que você aposta tanto nesse contato próximo? É. É difícil, né, o contato, a gestão do negócio à distância, obviamente. Tem toda a dificuldade de comunicação, tem toda a dificuldade de você manter padronização, etcétera. Mas, sem dúvida nenhuma, você está próximo do cliente, você está com um time que é local, que conhece a cultura, que conhece as pessoas, que tem relacionamento. Então, isso faz toda a diferença, no crescimento do negócio. E como o nosso negócio é de fato um negócio de olho no olho, onde a gente tem, credibilidade, confiança como pilares muito importantes do nosso negócio, sem dúvida a presença física nessas praças para a gente é muito importante e tenho certeza que para o nosso cliente também. Então, para essa expansão, vocês estão contratando profissionais? Sem dúvida, a gente precisa de profissionais, que acho que é o grande calcanhar de Aquiles desse negócio, né, a gente conseguir de fato, um time, alto nível, competente e regionalizado. E como tem sido esse plano de expansão de recursos humanos? Há um tempo atrás houve um movimento muito grande de tirar bankers, né, dos grandes bancos para trazer para as assessorias. Agora parece que esse profissional ficou caro, muita gente está tentando formar
jovens talentos dentro de casa. Como é que você está vendo isso, Fernando? Teve uma época que foi realmente um rouba-monte, né, muitos profissionais indo de um lado para o outro e com luvas altíssimas, mas tudo tende ao equilíbrio, né, porque no final do dia a conta precisa fechar, né. Muitas dessas contratações, hoje, as pessoas que fizeram essas contratações falam que foram mal feitas, né, ou que não se pagaram. Parte do momento, parte da euforia daquele momento e necessidade de crescimento. Hoje eu vejo que o mercado está mais estabilizado, né, o mercado ele está mais perto da normalidade. Então continua tendo, obviamente, movimentação, acho que sempre vai ter. As casas elas estão as grandes casas, elas estão mais, bem posicionadas, então, os movimentos eles são menores entre casas, mas eles continuam existindo. A formação, eu acho que em alguma medida, as pessoas esqueceram com o tempo pela necessidade de crescer rápido, né, porque até você formar, até você engajar, até aquele profissional começar a produzir, você tem uma janela de tempo maior, né. Então, o que aconteceu lá em 2020, 2021, 2019, eu acho que é um movimento que foi muito pautado por o simplesmente preciso crescer. Hoje eu acho que o mercado inteiro está mais consciente, mais pé no chão, com preços mais realistas, e aí vem junto a reboque essa necessidade de formar. E nessa expansão tem alguma meta, assim, de onde vocês querem chegar? E também te pergunto, quando vocês fizeram a parceria com o BTG, existiu a ideia de se fazer uma corretora. Uhum. Vocês ainda estão nesse plano? Bom, vamos lá. Sim, né, a gente está no plano, a gente, está no caminho, né, para a constituição aí de uma instituição financeira. A gente entende que faz sentido dentro do nosso modelo de negócio, e aí sem julgamento para quem não quer fazer, eu acho que cada um sabe melhor do que ninguém como é o seu negócio. Mas, nosso plano de crescimento é ambicioso e a corretora faz parte desse plano. A gente quer chegar até 2028 em uma custódia de 100 bi, né, a gente veio, nos últimos 5 anos aí performando muito bem no que eu considero que foi um mercado bastante difícil. Acho que dos nossos quase 15 anos de história, esses últimos 3 anos foram, sem dúvida nenhuma, os 3 anos mais difíceis da nossa história, né. Subida de taxa de juros, incerteza em relação ao governo, investidor paralisado, criou um componente aí bastante desafiador e mesmo assim a gente conseguiu crescer bastante. Então, a gente está muito otimista, em relação aos próximos anos e inclusive por isso que a gente continua expandindo, né. Estamos lá com a nossa sede nova, estamos bastante contentes. Mas pelo que eu entendi, nessa avaliação de vocês, faz sentido ser corretora, mas com os já se estiver grande, é isso? Por isso vocês estão buscando primeiro crescer para depois ser corretora? Sem dúvida, né, não faz sentido nenhum você ter, uma corretora que carrega, né, toda a necessidade e estrutura e custos e tudo que envolve uma instituição financeira, se você é pequeno, né, ou se você não está tão grande quanto essa estrutura precisa ser remunerada para isso, porque senão você só vai gerar um arrasto desnecessário. E Fernando, como é que você está vendo essa evolução do mercado de wealth management? Como você mesmo comentou, os últimos 3 anos foram muito difíceis para o mercado independente. Os bancos conseguiram reter clientes mais do que nunca e também reconquistar muitos clientes, né, com juros altos, com seus produtos bancários. Você que estudou tanto o modelo lá dos Estados Unidos e projetou que isso um dia aconteceria aqui no Brasil, como é que você vê isso? Aqui no Brasil pode ser realmente o mercado lá dos Estados Unidos ou aqui os bancos fazem o negócio ser um pouco diferente? É. Eu não acho que aqui vai ser como o mercado dos Estados Unidos não, tá, mas a gente está numa grande transformação. Por que que primeiro eu não acho que vai ser como o mercado dos Estados Unidos? Primeiro porque lá o movimento ele foi muito mais rápido que aqui, não se existia uma estrutura bancária tão concentrada, né, e querendo ou não, você estava numa época onde a informação fluía de uma forma diferente, né. Aqui no Brasil, a gente já conseguiu implementar as plataformas, né, o que eu acho que foi um grande avanço, que trouxe um benefício enorme para o investidor, mas
a gente vê players muito importantes construindo alternativas importantes de retenção também, né. Você pega o caso de alguns grandes bancos aí que estão se movendo, muito bem para segurar os próprios clientes, né. E aí jogam a favor desses players marcas que são top of mind do Brasil e marca e credibilidade estão muito associado, o que de fato, torna esse movimento, por exemplo, você ter um mercado que é 85% independente, como nos Estados Unidos, muito mais difícil, tá. Agora, a gente está em mais um momento de transformação do mercado brasileiro, né. A gente vê primeiro nessa indústria de assets e family offices sendo consolidada, né. Então veja o movimento, né. Hoje, se a gente for olhar em family office independente como o nosso, não sobraram muitos, né. Quando você olha em assets, a indústria de fundos, pô, foi praticamente dizimada nesses últimos anos, né, fundos de ações, fundos multimercados, praticamente, pô, foram a zero, né, algumas, classes como renda fixa, por exemplo, performaram muito bem, mas as pequenas assets que estavam focadas em multimercado, que estavam focadas em ações exclusivamente, sofreram bastante, estão sofrendo bastante, né. E por fim, você tem um novo entrante aí, que é a tal da discussão da transparência, que são as consultorias, né. Então você vê esse mercado de consultorias ganhando algum espaço também. Então isso, obviamente, deixa o mercado, de forma geral, em transformação. O que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Mas com certeza uma transformação virá. Eu acho que a gente vai passar por um processo de consolidação, porque a gente está vivendo um pós-crise, né, como você mesmo disse, os últimos 2, 3 anos foram difíceis e tem muitas casas que realmente, estão com dificuldade em manter, sua margem, sua lucratividade, e aí, a consolidação, sem dúvida nenhuma, na minha visão, é o melhor caminho. E tem o player entrante e você tem, também um espaço de mercado que se abre, que é o dos family offices independentes, né. Então esse mercado ele está se abrindo de novo, porque ele foi consolidado, então mudanças importantes devem vir. Nesse cenário, por exemplo, você está falando das consolidações nas assessorias, nos multifamily offices. Você vê isso como uma oportunidade para vocês? Vocês veem um crescimento inorgânico como um meio de crescimento? Vemos sim, o crescimento inorgânico ele faz parte da história de qualquer empresa que quer ser grande. Só com atenção para o fator cultural, né. Então assim, fusões e M&As de empresas com características muito diferentes, elas no final do dia tendem a dar mais errado do que certo, né. Então a gente tem uma preocupação enorme com cultura, porque a gente estabeleceu lá uma cultura meritocrática, de partnership bastante importante, e que isso tem que sobrevalecer em situações de crescimento inorgânico. E queria te perguntar também sobre a expansão do fee-based, como você mesmo viu lá no mercado dos Estados Unidos, lá o crescimento do fee-based tem sido muito relevante nos últimos anos, ainda há o commission based, né, tem os broker-dealers, mas a maior parte do mercado já é FII, e agora a gente está vendo a ascensão dessas consultorias. Vocês lá trabalham também com o fee-based, como é que você vê, eh, essa tendência também no mercado global aqui no Brasil? Aqui pode ser diferente também? Pois é, né, como eu comentei contigo, já se falava do Fee-Based lá em 2010, quando eu estava nos Estados Unidos, né, então de fato, foi um movimento importante, aconteceu, e acredito que sim, vai acontecer também no Brasil, né. Na Lifetime a gente tem o Fee-Based desde 2016, né, porque a gente já tinha o Family Office, e o Family Office é exclusivamente um mandato discricionário através de um mandato de Fee-Based, né, baseado em taxa. Hoje, o mercado começa a olhar para isso. O fee-based ele não é necessariamente da consultoria, né. Hoje você tem o fee-based na assessoria, você tem o fee-based através de uma consultoria e você tem o fee-based através de um family office, de uma gestão discricionária. Então, o mercado está pronto para isso. O que precisa acontecer para isso avançar mais? Enraizar na cultura. Você vê que o cliente, né, investidor,
ultra high, ele já está acostumado com isso, né? Porque ele já ouve há muitos anos isso, ele já entende o que é rebate, ele já entende, ele é um profissional de investimentos. Então, para ele, isso já está enraizado, já entrou na cultura, é muito mais fácil. Para o novo cliente, né, que é o cliente alta renda, que é o cliente que está acostumado com private tradicional, né, que está ancorado nos bancos, esse cliente ainda não sabe como ele está pagando. Ele nunca parou para entender que ele está pagando uma comissão. Então, o modelo de fee-based ele deve tomar um tempo para começar a ter maior penetração. E esse tempo é justamente o tempo de aderência cultural que esse cliente investidor vai ter a este novo modelo. À medida que ele for aprendendo, for se acostumando, for entendendo um pouco mais esse modelo, alguns vão optar, outros não, porque isso também tem a ver com o perfil, né? Não existe um modelo melhor, né? Não é o fee-based novo é melhor do que o modelo antigo, como chama. Não, depende do perfil, de como ele faz a alocação dele, da quantidade que ele precisa de horas e de atenção do investidor, do assessor, do banker dele. Então, depende muito mais de uma transformação cultural e uma adaptabilidade àquilo que ele quer do que, de fato, a ter ou não ter um modelo. Com alerta, eu acho que gostaria de deixar uma mensagem aqui importante, né? O modelo fee-based nos Estados Unidos, ele foi ancorado em taxas que mantêm os negócios viáveis. Então, por exemplo, se você tem até $1 milhão nos Estados Unidos, você paga entre 1 e 1,5% ao ano de taxa de administração ou de taxa de consultoria, tá? Quando foi trazido para o Brasil e discutido esse modelo, existe um risco enorme de uma guerra de preços devastar a indústria como um todo. Então, é muito importante que, de fato, exista muita atenção a esse ponto, porque uma transformação errada no mercado pode ser muito ruim para a indústria toda, né? Vide o que aconteceu aí com as fundações há alguns anos atrás, né? A indústria entrou em tal guerra para trazer e administrar esses recursos que alguns anos atrás não se cobrava nada para fazer a gestão das carteiras de fundações. Ela só cobrava 3 bips, 5 bips para fazer a gestão das fundações. Então, é um cuidado que o próprio tempo eu acho que é importante para que isso se amadureça de forma sustentada. Só para ficar claro, lá na Lifetime, o cliente pode escolher com que modelo ele trabalha ou só no Multifamily Office? Sim, na Lifetime ele pode escolher o modelo que ele trabalha, não só para o modelo de cobrança que vai ser, né, se vai ser um fee-based ou se é um commission-based, mas também se ele vai querer uma gestão discricionária ou não discricionária, né? Até na assessoria mesmo. Que na assessoria não, Assessoria não, tudo. não, Tá. porque Aí ele escolhe entre assessoria ou Multifamily Office, digamos isso, assim. ele escolhe entre assessoria ou multifamily office. Na assessoria ele pode escolher entre o fee-based ou commission-based, e no family office aí necessariamente tem que ser um modelo fee-based discricionário. Ótimo, Fernando. Olha, foi muito bom a conversa. Queria que, para terminar, você dissesse onde que a Lifetime quer estar nesse mercado de wealth management futuro que você vê para o Brasil. Legal. Talvez seja uma resposta diferente, tá? Porque a Lifetime não espera ser a maior, não espera ser a mais bonita, mas espera ser de fato a eleita melhor pelos seus clientes. Então, a gente trabalha todos os dias para conseguir ter esse reconhecimento pelos clientes do melhor serviço prestado. Então, ser eleita melhor é aonde a gente quer chegar. E com isso o crescimento ele passa a ser algo orgânico. Fernando, foi um grande prazer. Muito obrigada, hein? Obrigado, Patrícia. É prazer estar aqui com você hoje. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!